E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a resposta indefinidamente crescente que pode ocorrer em alguns casos nos circuitos RL e RC. O que significa essa resposta indefinidamente crescente aí? Nos outros circuitos que a gente estava acostumado a ver, a tensão no capacitor ou a corrente no indutor, por exemplo, ela sempre se estabilizava em algum valor que podia ser zero na resposta natural ou com algum valor diferente de zero, dependente da fonte aí. Mas olha só, tem alguns casos em que a gente não viu o que acontece. São esses aqui, ó, os casos em que um capacitor está em série com uma fonte de corrente, um caso em que um indutor está em paralelo com uma fonte de tensão, e além disso, alguns outros circuitos com fontes dependentes aí vão apresentar também essa resposta. A gente vai deduzir o que acontece nesse primeiro caso aqui, do capacitor em série com a fonte de corrente. A dedução do indutor em paralelo com fonte de tensão é muito semelhante a essa, e depois a gente vai fazer um exemplinho que tem uma fonte dependente aí, e vamos ver como é que se comporta o circuito. Então, primeiramente, vamos olhar esse circuito aqui, ó. A gente tem uma fonte de tensão, de corrente, em série com um resistor e um capacitor C aqui. O que acontece? Essa fonte de corrente aqui, ela manda uma corrente que é constante. Então, vamos deduzir qual é a expressão para a tensão nesse capacitor. Ó, lembra lá que a tensão no capacitor ela é dada por 1 sobre C, que é o valor do capacitor, vezes a integral da corrente no tempo. O que acontece? Essa corrente aqui ela é constante, ela é um degrau. Como é que vai ser a integral de um degrau? A integral de um degrau, na verdade, é uma rampa. Então, olha só, essa curva em azul aqui está representando a corrente no circuito. A curva em preto vai representar agora a tensão no capacitor, que é a integral dessa função aqui. A integral de uma função constante é uma reta que cresce. Então, olha só, a gente está vendo aqui que conforme a gente aumenta o tempo, a tensão no capacitor está aumentando indefinidamente. Quanto maior o tempo, maior a tensão no capacitor. É claro que num circuito real, isso aqui não vai ser indefinidamente crescente, porque tem alguma hora que a tensão nesse capacitor é tão grande que ele vai queimar ou ele vai entrar em curto-circuito. Então a gente entendeu aí por que acontece essa resposta indefinidamente crescente. Então é justamente pelo fato da integral de uma função constante ser uma reta que vai lá para o infinito quando o tempo também vai para o infinito. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui agora, que tem uma fonte dependente, e vamos ver como é que se comporta o nosso circuito aí. Olha só. Aqui diz para a gente encontrar uma expressão para tensão no circuito. Percebe que esse circuito aqui é um circuito todo em paralelo, então a tensão em qualquer desses pontos aqui vai ser a mesma para todo instante de tempo. E depois ele pergunta qual a resistência Thevenin equivalente. E nessa hora aí a gente vai encontrar uma situação bem interessante. Vamos começar fazendo o cálculo dessa resistência Thevenin. Primeiro a gente vai tirar esse nosso capacitor, que estava com uma carga inicial de 10 volts aqui, a gente tira ele do circuito e a gente faz um equivalente Thevenin para essa parte do circuito aqui. Então vamos lá, olha só. A gente fica com um circuito aberto assim. Se tu lembrar lá das aulas de equivalente Thevenin, tu vai ver que quando tem uma fonte dependente, a gente usava o método da fonte auxiliar. Ou seja, a gente botava aqui uma fonte de tensão que eu vou chamar de VT. E vou dizer que daqui sai uma corrente que eu vou chamar de IT. Agora, a resistência Thevenin, ela vai ser dada pela razão entre VT e IT. Basta então a gente descobrir qual é essa razão aí. Para isso, eu vou usar o método das tensões de nó nesse nó principal aqui do circuito. O método das tensões de nó, como a gente já sabe, na verdade é uma soma de correntes. Então a gente vai fazer a soma de todas as correntes que estão chegando ou saindo desse nó. Vamos dizer que as correntes chegando são positivas e as saindo negativas. Então vamos lá, ó. A gente tem o IT, que é positivo, mas a gente tem aqui, essa corrente é dada por VT sobre 10K. Como ela está saindo do nó, então a gente vai botar ela negativa.
Essa corrente aqui é 7ix, entrando no nó, então a gente vai botar ela positiva. E aqui a gente tem a corrente ix, saindo do nó. Então a gente vai botar ela negativa. E essa soma aqui tem que ser zero. Agora basta a gente escrever esse ix em função dos nossos resistores aí do circuito. Percebe então que o ix aqui, ó, ele é na verdade o VT dividido pelo 20K. Eu vou substituir esse ix por VT sobre 20K e chegar nessa expressão aqui. Então, ó, a gente fica com IT mais menos VT sobre 10K mais 7 vezes o ix, que agora eu vou substituir por VT sobre 20K, menos um VT sobre 20K. Isso é igual a zero. A gente chegou então numa expressão que depende apenas de IT e VT. Agora tem um trabalho um pouquinho manual aí de álgebra, que seria isolar o VT ou o IT para chegar numa expressão dessa forma. Se tu fizer isso, tu vai chegar num resultado bem interessante. Olha só, o RTH, que é igual a VT sobre IT, ele é igual a menos 5 kΩ. Interessante, porque aqui a gente encontrou uma resistência TVNAN negativa. O que significa uma resistência TVNAN negativa? É claro que não é uma resistência real, ela não existe. Mas agora a gente pode substituir esse nosso circuito aqui pela resistência TVNAN e botar o capacitor de volta. E daí vamos ver o que acontece. Então olha só, botando o capacitor de volta e substituindo aquele circuito por essa resistência aqui, que a gente descobriu que tem valor menos 5K. Agora a gente tem um circuito RC normal com essa resistência de menos 5K aqui, que pode parecer estranha, mas na verdade ela vai corresponder a um modelo matemático aí para o que realmente está acontecendo nesse circuito. Agora tu resolve esse circuito como sendo um circuito RC normal. Na verdade é um circuito de descarga de um capacitor. Então a gente tem lá que a tensão nesse capacitor aqui, olha só, no instante inicial ela vale 10. Com o passar do tempo, ela decai conforme uma exponencial. Mas agora, o que acontece? Naquela nossa expressão lá, a gente tinha E na menos T sobre tal. Só que qual é o nosso tal agora? Olha só, o tal é igual a RC. O C é 5 microfarads. E o R é menos 5K. Então, esse nosso tal aqui, ele vai ser menos 25. Isso aqui é 10 na 3, isso aqui é 10 na menos 6. Então, fica 10 na menos 3 segundos. Olha que interessante. Com esse tal negativo, quando tu substituir na expressão aqui da exponencial, tu vai chegar, então, num resultado E na 40T. O que aconteceu aqui? Nos nossos circuitos, essa exponencial aqui, ela era sempre negativa, ou seja, ela decaía com o tempo. Agora está acontecendo o contrário, ela está crescendo. Então, quanto maior for o tempo, maior é a tensão no capacitor. Então, a gente está percebendo aqui mais um caso da resposta indefinidamente crescente que a gente falou ali. Voltando para o nosso circuito aqui, então, já com as respostas ali, a gente chegou nessa expressão aqui. Vc de T é igual a 10E na 40T volts para T maior que zero. E a resistência TVNAN deu menos 5 kΩ, que foi um resultado aí bem interessante, mas que é coerente matematicamente com o que está acontecendo aí no nosso circuito. Era isso então, até a próxima aula.